Muito bom dia, família linda e abençoada do Manhã de Paz. Eu sou o pastor Leandro Reis e olha, já arrepiou, cara. Essa semana nós vamos começar uma série muito especial. A bem da verdade, eu estava em oração essa madrugada, perguntando a Deus o que nós vamos começar a tratar para nos prepararmos para esse finalzinho de setembro e colocarmos os pés no último trimestre do ano. Olha, você não perde por esperar. Essa semana está incrível. E você que já é nosso aluno, já é inscrito no canal, obviamente, já vai deixando o seu like, que você sabe que vem coisa boa aí, tá bom? Agora, se você não conhece a gente, acompanha e daqui a pouquinho diz para mim se faz sentido essa palavra para você. O tema dessa semana que nós vamos tratar é a armadura espiritual de Efésios 6. Como você nunca viu. Eu não tenho pretensão de fazer nada melhor do que aquilo que já existe aqui na plataforma do YouTube. Só que eu busquei em Deus algo que seja realmente prático, a prátice da palavra. A palavra ela tem que sair do papel e servir no seu dia a dia. Esse é o meu desafio como pastor de uma igreja local, não ser apenas um contador de uma história, porque esse livro poderoso aqui é um livro de histórias, é um relato, mas ele precisa sair daqui e entrar aqui, e funcionar aqui nas suas mãos. Então é sobre isso que nós vamos tratar essa semana. Efésios capítulo 6, verso de número 10 diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas esperam serem surpreendidas por uma batalha para se posicionar. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu concordo, a partir do momento em que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, a partir do momento em que nós nos tornamos cidadãos dos céus, nós não temos mais escolha. A guerra, ela já está declarada. Como dizia o hino da harpa cristã, mais do que declarada, ela é renhida, é tensa, ela é diária. E nós não podemos viver a fantasia, gente, de achar que nós vamos viver uma vida livre de batalhas espirituais. Até porque o nosso inimigo já está derrotado, mas enquanto ele ainda tem oportunidade, ele está buscando oportunidade, como diz Pedro, ele vai trabalhar incansavelmente, incessantemente. Então, qual é o segredo, que não é mais segredo, que eu e você precisamos ter muito vivo na nossa mente? É que nós precisamos nos preparar constantemente, mas o preparo precisa acontecer antes da batalha, antes da guerra, antes da luta. Quando Paulo escreve esse texto sublime de Efésios capítulo 6, ele já estava preso em Roma, cercado por soldados, e a sua visão, ao olhar para as armaduras que os soldados da guarda romana pretoriana, eles usavam, que era o seu paramento, ele observa então que haviam paralelos entre a armadura de um soldado romano e a armadura espiritual, que todo filho de Deus precisa guardar durante todos os dias da sua vida. Essa carta, ela se trata de uma nova vida em Cristo, mas ela está falando, alertando e antecipando que nessa nova vida, uma batalha espiritual já está agendada. Eu quero fazer uma pergunta para você, escreve aqui no chat para mim: você já se envolveu ou já se viu no meio de uma batalha do qual você não se sentia preparado para lutar? Pois eu vou te responder da minha parte. No alto dos meus 36 anos de cristão, exatamente 36 anos, eu já fui surpreendido várias vezes. Hoje, depois de muito apanhar, eu já aprendi que eu não posso esperar subir no ringue para me preparar.
A verdade, Gabriel, é que o diabo não espera a gente subir no ringue, não. Ele desce e não quer nos arrastar para um ringue. A gente não tem escolha, gente. Ele é um adversário, ele é um opositor, ele é um desesperado que sabe que já foi derrotado na cruz. E como eu disse, ele vai tentar a todo tempo nos surpreender com as suas ardilosas artimanhas, com os seus ardis, com os seus dardos inflamados, com as suas lanças, que muitas vezes são inesperadas para nós, mas a partir dessa semana você não será mais surpreendida. A partir dessa semana você não será mais pego de surpresa. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, diz o seguinte: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Se por um lado temos um adversário ferrenho, equipado, pastor Silas Malafaia, em uma das suas mensagens, diz que na visão que João tem na ilha de Patmos, e ele enxerga aquele dragão que tem asas de águia, pata de urso, cauda de dragão, fala sobre a sua força, sobre a sua ferocidade, sobre a sua sagacidade. O diabo não é uma coisa pequena e nem boba, mas a boa notícia que nós temos como filhos de Deus é que do nosso lado, eu quero declarar o que já está escrito, não é surpresa, está o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha. Do nosso lado está Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Do nosso lado está aquele cujo Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 29, 30 e 31, ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, nessa segunda-feira eu quero declarar sobre a sua vida que as suas forças estão sendo renovadas em nome de Jesus Cristo. Eu não vou esperar terminar, não. Eu quero já estender minhas mãos agora e levantar um grande clamor sobre a sua vida. Você que atravessou essa sexta, sábado e domingo, sentindo-se depressiva, sentindo-se ansioso, você que de repente nem conseguiu ir para um culto porque os demônios se levantaram e a sua vida emocional estava atada por correntes invisíveis, eu quero declarar agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro em favor da sua filha, eu oro em favor do seu filho. O final de semana foi um final de semana de batalha, de guerra, luta travada, emoções flechadas, sentimentos setados. Quando não é a depressão, é a ansiedade. Quando não é a ansiedade, é o medo. Quando não é o medo, é a insegurança. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra toda arma que se levantou da parte do inferno contra a vida dos escolhidos e declaramos: aquele que acampa ao nosso redor é mais poderoso, aquele que está à nossa dianteira, a nossa retaguarda, a nossa esquerda e a nossa direita é maior. E se por 11.000 demônios que se levantaram contra a vida, a casa, o casamento, as emoções, os sentimentos, as finanças e a empresa do seu povo, 11.000 demônios se levantam, mas o Salmo 91, Senhor, é uma verdade: 1.000 cairá do nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. E essa semana um sinal poderoso, Senhor, eu creio, ainda hoje virá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Declara esse amém, esse glória a Deus, esse aleluia. Agora sim, deixa o seu like, porque olha aqui, essa oração quebrou cadeias, essa oração apagou dardos inflamados. Nós já estamos nos equipando nessa segunda-feira, minha filha, para enfrentar essa semana em autoridade, em fé, em ousadia, em poder, em vitória, em triunfo. Eu não estou pregando evangelho de positivismo e nem de confissão positiva de fé, não, eu estou liberando a palavra viva, essa palavra aqui é viva, essa palavra aqui é eficaz, essa palavra aqui é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
Essa palavra aqui, ela faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e essa palavra aqui discerne pensamentos e intenções do coração. Essa palavra aqui diz sobre ela mesma, estou arrepiado, Gabriel, passarão céus e terra, mas essa palavra aqui jamais passará. Essa palavra é lâmpada para aqueles que andam em trevas, essa palavra é pão para aquele que está faminto, essa palavra é água para aquele que tem sede, essa palavra é bússola para aquele que está sem orientação, essa palavra é a marreta que despedaça a penha, a pedra da incredulidade, a pedra da fraqueza, a pedra do tropeço. Essa palavra aqui, meu filho, ela é prumo para colocar as coisas no lugar, e eu quero declarar, é por causa dessa palavra que você está de pé. Não é por causa do pastor Leandro, não é por causa do café com Deus Pai, não é por causa do... Não é por causa da sua denominação. Essa palavra aqui, quando eu libero essa palavra sobre a sua vida, eu não estou liberando o que eu penso. Quando eu libero, eu estou com a mão sobre essa Bíblia. Quando eu libero essa palavra, eu estou liberando aquilo que eu creio, e tem funcionado na minha vida, tem funcionado na vida de mais de 1.200 pessoas que nós pastoreamos, tem funcionado há mais de 2.000 anos, em nome de Jesus. Agora você tem que se preparar antes da guerra, você tem que se preparar antes da batalha. Tertuliano, um dos pais da fé, disse o seguinte: a alma que não se fortifica na oração se torna uma presa fácil das trevas. Por isso que antes de qualquer confronto espiritual, precisamos nos encher de poder, e isso vem da intimidade com Deus e não de uma agitação. Gabriel, eu não sei você, Gabriel, vou botar o meu celular aqui, mas eu tenho um toque. O meu celular, quando ele chega em 50%, eu já falo assim, vou ficar sem bateria. Ainda tem bateria para o dia todo, cara. Mas você acredita que eu tenho esse negócio, bateu 50, rapaz, eu tenho que carregar. Se bater 20 e ficar vermelhinho, eu falo, ih, acabou. Agora sabe qual é o problema? Não estou falando de mim, não estou falando de você, não estou falando da minha irmã ali, não. Estou falando de mim, sou eu, esse problema é meu. Eu não consigo ver um celular com menos de 50%. Mas a pergunta que não quer calar é: como está a minha bateria espiritual? Porque tem gente que só carrega a bateria domingo à noite no culto. Aqui nem tem domingo à noite, né? Só carrega a bateria espiritual quando de manhã abre o café com Deus Pai, aí faz a selfie no story, carregou nada, meu filho. Carregou nada. Carregou não. Você tem que carregar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. O reino das trevas não tira férias. Ainda bem que o reino da luz também não. E nós precisamos o quê? Estar conectado na fonte. Conectado na fonte. E se deixar, eu vou ficar aí, Gabriel. Conectado na fonte. Tem gente que quando viaja, esquece o cabo de carregador do celular, paga R$300 num cabo para não ficar sem carga. E como é que você fica desconectado? Um dia, 5, 7 dias, um mês. A gente vai mudar essa história essa semana em nome de Jesus. Essa série vai mudar a sua cabeça, vai trazer uma metanoia. E hoje nós estamos começando a nos preparar antes da próxima batalha se levantar. Eu termino com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: um homem forte espiritualmente é invisível para os olhos naturais e imbatível nos céus. Eu quero declarar que por causa da sua fé e ousadia em manter o seu tanque espiritual constantemente cheio, é que Satanás nunca mais vai levar vantagem em nenhuma guerra que se levantar contra você. Eu declaro essa palavra em fé, em nome de Jesus.
E eu quero te pedir agora para terminar. Você vai escolher 5 pessoas. Vai pegar essa setinha aqui. Estou te pedindo nada. Te pedi Pix para estar aqui. Eu parei minha vida para estar aqui. O Gabriel parou a agenda dele para estar aqui. Eu podia estar fazendo outras coisas que me rendem dinheiro. Eu parei para estar aqui. Não estou te pedindo Pix, não. Mas uma coisa eu quero te exigir agora, como pagamento dessa semente que eu estou plantando na sua. Você vai escolher 5 pessoas e vai encaminhar essa mensagem agora. E vai se comprometer em estar com ela aqui nessa semana de poder, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o Manhã de Paz. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã. Deus tem mais.